Federação Nacional da Agricultura, ela arrecada a maior parte da sua receita dos pequenas propriedades rurais. E na realidade a atuação no Congresso que nós vemos é em prol dos grandes produtores rurais. Então esse sistema sindical brasileiro está falido, está na hora da gente aderir à Convenção 87 há muito tempo. Nós já estamos com pelo menos meio século de atraso na adesão à Convenção 87. Aqui eu coloquei uns dados aí só para ter uma noção, no ano de 2011 foram 2 bilhões e 400 milhões de reais arrecadados com o imposto sindical. Então, um dia de trabalho, que todos nós sabemos. Mas os estudos apontam que é 0,5% do PIB é destinado para o sistema sindical. Se a gente quer mudar a sociedade brasileira, o nosso grande desafio é essa eficácia produtiva com a eficácia social. A gente tem que evoluir no sistema produtivo, mas a gente não pode esquecer a eficácia social. É essa equação que nós temos que fechá-la. O direito do trabalho ele tem que ser forma de limitar o poder patronal, porque onde não tem direito do trabalho, o poder patronal faz o que quer e aí nós voltamos à barbárie dos primórdios da Revolução Industrial. E também lembrar que o direito do trabalho leva uma igualdade material que também leva à liberdade, e isso é sinônimo de democracia. Já falei, mas lá na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, o direito do trabalhador somente ser decidido com uma justa causa, porque aqui no Brasil nós não temos. E também a responsabilidade na forma de exercer o poder econômico, para que se preserve esse poder dos trabalhadores, porque não podemos colocar em risco a paz social. E aí acho que é o grande desafio da nossa reforma trabalhista. Se nós queremos uma sociedade includente, que inclui as pessoas, ou se nós queremos construir uma sociedade excludente. E aqui eu tomo emprestado aqui a frase Mozart Vitor Russomano, falecido, mas quem é estudioso de direito do trabalho vai ter na sua estante essa obra. E ele fala, quando alguém pegar com suas mãos o texto das leis trabalhistas de um país, saiba que ali estão séculos de sofrimentos calados, ou de revoltas em que aquelas páginas, nas entrelinhas da composição em linotipo, foram escritas a sangue e fogo, porque até hoje, infelizmente, nenhuma classe dominante abriu mão de seus privilégios apenas por ideias de fraternidade ou por espírito de amor aos homens. E fecharia aqui com vocês com uma outra frase, que até pensa que é de um comunista, que o trabalho precede ao capital e desse não depende, a capital não é senão fruto do trabalho, e não chegaria nunca a existir se primeiro não existisse o trabalho. O trabalho é, pois, superior ao capital e merece consideração muito mais elevada. E não foi de um comunista, não. Foi do presidente americano Abraham Lincoln. Eu passei rapidamente, porque peço desculpa, doutor Noêmia, pelo tempo, para a gente poder debater e responder eventuais perguntas e ficar aberto aqui a discussão. Obrigado. Professor João Batista, obrigada pelas palavras, sempre oportunas. Vocês percebem que eu estou aqui e não me declaro mediadora, eu me declaro provocadora. Quando eu ouço ela falar, eu acho que é realmente tudo isso, se bem que aqui nós não estamos muito num contraponto a uma linha coerente de raciocínio com relação à proteção dos trabalhadores. O modelo da Espanha está num contexto totalmente diferente do nosso. O nosso modelo de desenvolvimento socioeconômico ainda está diferente. Não vou dizer que está melhor, que está pior, porque o nosso olhar, a nossa política, a nossa estrutura sindical, as condições de pobreza que nós temos, não nos faz equiparar aos países europeus, principalmente a da Espanha. Muitas reformas deverão ser feitas, sim. E aí eu vou ter que concordar com o Dr. João,
quando ele pontua as questões de ratificação da Convenção 87 da OIT. Há aí um conflito de normas, uma estrutura jurídica interna constitucional com um tratado internacional. Muito distante de nós pensarmos numa ratificação de uma convenção internacional que trata da liberdade sindical plena, é pensarmos na nossa problemática. Não precisamos ratificar, basta ter aí uma vontade política um pouco maior em relação à modificação de um sistema. Sistema sindical que realmente é retrógrado, que realmente não condiz com a nossa realidade. Não vai aqui nenhum posicionamento contra as organizações sindicais, muito pelo contrário. Mas não se adequa a um modelo demandado pela sociedade nacional e internacional. E aí eu deixaria com perguntas aos participantes, como conciliar a força de trabalho, seja ela qual for, desde o alto executivo no Brasil até essas pessoas que morrem por exaustão. Como conciliar, num país continental como este, esse modelo de mercado que nós temos interno, como conciliar a força de trabalho com a produtividade no modelo que vem sendo demandado pela cadeia global de valores, onde as empresas estão voltadas seus olhos para a alta eficiência, para a alta produtividade, e não vai aí nenhuma crítica, porque os empresários precisam de produtividade. Mas a que custo? A que custo? Esse questionamento tem que ser base de reflexão, sim. Não estamos aqui para apresentar colocações pessoais, pontuais. Estamos aqui para criar um âmbito de reflexão. Queremos identificar a forma de solução desse entrave, que é nacional e que também é internacional. A busca de uma mão de obra mais barata para redução de custo, isso é uma tendência mercadológica internacional. Isso é inevitável, não como algo positivo isoladamente. Em 1891, a primeira encíclica papal de Leão XIII preconizava já, em 1891, que se nós lermos ela na integralidade, parece que estamos lendo uma notícia de hoje, quando ele fala da comunhão entre o capital e o trabalho. Não podemos falar em emprego se não existirem as empresas. E não podemos falar no desenvolvimento dessas empresas se não tivermos uma força de trabalho. Eu volto a repetir, e falo em meu nome, e se me permitam, eu ainda estou apostando muito na educação. Um povo que não tem educação não pode se desenvolver. Não pode saber dos seus próprios direitos. Não pode imaginar numa sociedade que visa a igualdade, a fraternidade e o bem comum. Eu agradeço, professor João, agradeço, professora Mariola Serrano, e passo a palavra a vocês, senhores, que se tiverem, temos aqui a nossa organização é de meia hora para cada palestrante, daí o motivo que eu fico cobrando no tempo, para que a gente também não exceda, porque já começamos com certo atraso, mas 15 minutos, se me permitam 15 minutos, esse tempo é destinado para os senhores, e eu passo a palavra, se houver esse interesse de alguma colocação, para os nossos palestrantes. Muito obrigado. Meu nome é Walter Hidalgo, da reforma trabalhista espanhola, ao caráter suspensivo. Caráter suspensivo me soa como layoff. Então eu gostaria de um pouquinho mais de esclarecimento da sua parte, se for necessário, se for suficiente, se for possível, sobre o que é, na sua reforma, o caráter suspensivo e que relação, qual é a relação que existe entre o caráter suspensivo y el layoff norteamericano. Muchas gracias. Entonces, realmente la medida que se introduce esa medida no es nueva de la reforma laboral, sino lo que se hace es flexibilizar la posibilidad de que los empresarios, flexibilizar o facilitar a los empresarios la posibilidad de acudir a ese expediente de regulación de empleo cuando la empresa está pasando por una situación de crisis económica
frente a otra medida que es posible en ese momento, que sería acudir al expediente de regulación de empleo extintivo o a la extinción de los contratos de trabajo. El expediente de regulación de empleo lo que hace es permitir suspender los contratos de trabajo de los trabajadores durante un tiempo, y durante ese tiempo los trabajadores tienen posibilidad de acudir a la prestación de desempleo o recibir la prestación de desempleo, dando posibilidad quizá a la empresa a recuperarse económicamente y volver a admitir a esos trabajadores, puesto que su contrato de trabajo no se ha suspendido, una vez que la crisis económica que está pasando en ese momento la empresa haya disminuido. Ese es lo que es el expediente con carácter suspensivo. El expediente con carácter suspensivo, el expediente de regulación de empleo con carácter suspensivo, permite también otra medida, que es no suspender del todo el contrato de trabajo. Es otra de las medidas que se impulsan, que tampoco es nueva, pero son medidas que se intentan impulsar, flexibilizar, facilitar con la reforma laboral, que es permitir que el empresario reduzca la jornada de trabajo del trabajador durante un tiempo, siempre basándose en esa situación de crisis económica. Esto es, un trabajador que le reduzca un 30% o un 40% la jornada de trabajo, acudiendo a ese expediente de regulación de empleo, y el trabajador, esa jornada de trabajo que le ha reducido el 40%, el empresario, porque no puede asumir esos costes del salario en su totalidad, el trabajador puede acudir a la prestación de desempleo, con lo cual el trabajador estaría cobrando el 100% de su salario, el 40% se lo pagaría el Estado a través de la prestación de desempleo, y el resto lo seguiría asumiendo el empresario hasta que la situación de crisis económica se vaya a reducir. Por eso hablamos de expedientes temporales. En todo caso, la suspensión total o la suspensión parcial, reduciendo la jornada de trabajo. Que esos expedientes de regulación de empleo realmente no sean necesarios, esa es la pregunta. ¿En cuántos casos realmente los empresarios acuden a esos expedientes de regulación de empleo, que ahora son más fáciles en cuanto a su tramitación, cuando no hay una verdadera situación de necesidad? Hablaríamos del fraude al que hacía referencia el profesor. Ocurre también. Realmente sí es cierto, o es difícil demostrar cuando hay una situación real de necesidad que obligue al empresario a acudir al expediente de regulación de empleo suspensivo, o cuando en realidad, bueno, es una medida de la que el empresario se puede aprovechar. Esta situación está ocurriendo con la reforma laboral, y está ocurriendo no tanto con los expedientes de regulación de empleo suspensivos, sino con lo que yo decía con anterioridad, y es que lo que se ha conseguido no es un aumento importante de los expedientes de regulación de empleo suspensivos, sino un aumento importante de los expedientes de regulación de empleo extintivos. O sea, de que realmente esa flexibilidad en los expedientes de regulación de empleo se utilice para despedir a un grupo de trabajadores mayor. Eso está pasando. Como está pasando también lo que yo comentaba respecto a la negociación colectiva. Realmente se intenta impulsar la negociación colectiva reduciendo el periodo de ultraactividad. ¿Qué se consigue? Se consigue no negociar durante el periodo de ultraactividad, con el único fin de aplicar un convenio cuyas condiciones laborales, de jornada y de horario son más perjudiciales para los trabajadores que las que estaban en el convenio colectivo de aplicación. Eso es la realidad de la situación a día de hoy. Gracias. Eu fiquei feliz que a senhora fez a meia-culpa da parte acadêmica, de que o problema é interna Cópolis, de uma organização social da Espanha.
e não faz como fazemos aqui, em atribuir os nossos maus aos outros, né? Aos terceiros, aos países, aos outros países. Mas aproveitando a sua estada, e me interessa aqui a questão da representação sindical, eu fiquei interessado nessa questão em que os tribunais aceitam as alterações legislativas independente do seu conflito com a Constituição. A Constituição espanhola, ela é tão fluida, tão flexível assim? A nossa não. Outra questão é a questão da extensão das categorias profissionais. Eu já vi algum estudo, alguma ideia passando por aqui, de algumas coisas, da extensão das categorias e a manutenção de grupos. Qual seria a diferenciação, assim, na prática, entre categorias e grupos? Isto teria uma implicação muito grande, porque à medida que nós não aceitamos a liberdade plena sindical, definir quem é o representante, se é a categoria ou é o chamado grupo, aí é muito importante para nós. E outra coisa, como é na Espanha? Ela aceita a Convenção da OIT sobre liberdade plena sindical? Voy a contestar, creo que he entendido todo, si no contesto es porque no lo he entendido, con lo cual, que Noemia me lo diga y intentaré contestarlo. La primera pregunta hacía referencia a si nuestra Constitución es flexible o es tan flexible para que los tribunales acepten las modificaciones legislativas y no vayan o no contradigan a la Constitución, algo así, ¿no? A ver, nuestra Constitución no es flexible, pero la Constitución, como casi todas las constituciones, regula de una forma generalista los derechos. Entonces, realmente, los derechos de los trabajadores de forma específica no se regulan en la Constitución, se regulan en nuestra normativa laboral básica, que es el estatuto en nuestro caso es el Estatuto de los Trabajadores, o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o la Ley General de la Seguridad Social. Esas son las normas que se modifican. Entonces, la Constitución regula grandes principios generales. Claro, cuando nosotros vamos en contra de la Constitución, o cuando en este caso se dice que la reforma laboral contradice la Constitución, se entiende que contradice un principio general, ¿no?, especificado o previsto en la Constitución. ¿Qué es lo que dicen los tribunales? En este caso, el que se pronuncia es el Tribunal Constitucional. Claro, es el máximo órgano que nosotros tenemos para decir si esa norma se adapta o no a la Constitución. Lo que dice en este momento ese órgano específico, el máximo, el Tribunal Constitucional, es que esa reforma es una reforma que modifica la normativa básica, la normativa que regula los derechos de los trabajadores y que no va en contra de ningún principio general de la Constitución. Claro, y lo que dice nuestro Tribunal Constitucional, en este caso, cuando se pronuncia respecto a multitud de artículos de la Constitución, es que él, como Tribunal Constitucional, no se puede pronunciar respecto a si es adecuada o no una modificación legislativa que modifica una norma en concreto. ¿Por qué? Porque esa modificación legislativa es lo que se ha decidido en un momento por un gobierno que entiende que esas son las medidas adecuadas para ir en contra de la crisis económica. Entonces, que ellos como tribunales no pueden entrar a ese nivel concreto. Pero nuestra norma no es flexible, ¿ves? La Constitución no es una norma flexible, pero sí lo que contiene son principios generales. Los principios generales se interpretan. Entonces, evidentemente, quien lleva esos preceptos al Tribunal Constitucional sí interpretan que van contra ese principio. El tribunal en ese caso interpretó que no. ¿Ves? Lo que pasa es que la regulación está en una norma concreta, en la norma básica. Luego, lo cierto es que no todos los tribunales lo están interpretando de la misma manera,
lo que son los tribunales ya a nivel inferior. Por eso yo, cuando intentaba hablar al final de las reflexiones finales, si decía que estábamos en una situación de indefinición, de inseguridad, porque las interpretaciones a primer nivel, sin haber unificado todavía, son muy, muy distintas por parte de los tribunales, porque incluso por parte de los tribunales sí existe una cierta reticencia a aplicar algunas interpretaciones de la reforma laboral, por ejemplo la de la negociación colectiva. Son muy reticentes, no ven posible